Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Sapiência e nesse canal a gente conversa sobre cosmovisão cristã, criacionismo bíblico e divulgação científica. E pensando hoje na produção de conteúdo para o canal, eu fiquei pensando sobre as plantas e especialmente as folhas. Por que as plantas e as folhas são verdes? Ainda que seja algo comum, mas também existem plantas e folhas que não são verdes, mas é algo que vale a pena ser pensado e a gente refletir a respeito. Por que as plantas são verdes? O porquê dessa cor? Por que dessa cor ser tão evidente na grande maioria das plantas e das folhas, Basicamente, as plantas e as folhas são verdes por conta de um pigmento chamado clorofila, que está presente nos plastos, ou nas organelas chamadas plastos, que estão dentro das células vegetais. E a clorofila é responsável pela captação de luz. Basicamente, ela transforma a luz das plantas, a luz solar, ela absorve a luz solar para transformar em energia química ou em alimento para as plantas, Aí ela realiza esse processo e ela está presente dentro das células. E normalmente ela absorve determinadas faixas de onda da luz solar, que são as ondas azul, violeta e vermelho da luz solar. E a clorofila é responsável pelo processo de fotossíntese, galera, ou seja, pelo processo de alimentação da planta, pelo processo de sua autonutrição, a partir da luz solar e a partir de componentes químicos do solo também e do ar. Ou seja, com todo esse processo de alimentação, enfim. Basicamente, o grande motivo de por que as plantas e as folhas são verdes é esse. Mas claro que vale ressaltar que existem diversos tipos de plantas e formatos de folhas e por aí vai. E em boa parte delas, elas não são verdes. Ou mesmo numa determinada planta, numa determinada árvore, existe também outros tipos de cores. Por exemplo, na mangueira ou na árvore que produz a manga, que é um fruto bastante apreciado aqui no Brasil, principalmente seu suco e também sua fruta, a gente observa que em determinados períodos do ano, as folhas da mangueira têm uma coloração vermelha. A isso se deve a outro tipo de pigmento que está presente nas plantas de modo geral também, mas claro que na grande maioria a gente vê muito mais em evidência a clorofila, que está presente nos cloroplastos, que basicamente, como vocês podem ver aqui, a diferença entre a célula animal e a célula vegetal tem algumas diferenças, como na célula vegetal tem o vacúolo central, tem a parede celular e tem os cloroplastos. Nesse esquema aqui, vocês podem ver um pouco melhor essas diferenças, Os cloroplastos aqui, a parede celular em verde e o vacúolo central, que é essa areazinha aqui. Aí aqui, estão os cloroplastos, que neles está esse pigmento chamado clorofila. E a fotossíntese acontece nos cloroplastos e é graças à clorofila que esse processo se torna possível. A clorofila atua absorvendo a luz, principalmente nos comprimentos de onda azul, como eu disse antes, azul, violeta e vermelho, e ela reflete a cor verde, por isso a coloração das folhas de alguns vegetais é verde, vale a pena destacar isso. E dentro da clorofila, dentro dessa questão da clorofila, existem os tipos de clorofila. A clorofila A B e a C. A ela ocorre em todos os vegetais e algas, sendo essencial no processo de fotossíntese. A clorofila B é um pigmento acessório ou complementar, ou seja, ele atua capturando a luz e transferindo a energia para a molécula da clorofila A. Já a clorofila C atua substituindo a clorofila B em alguns grupos. Ela está presente em algas e diatomáceas, não ocorrendo assim nas plantas superiores. E vocês podem observar também que nem todas as folhas são verdes, como eu disse antes, e citei até o exemplo da mangueira, mas também no exemplo da mangueira ocorre em determinados períodos do ano, mas existem outras plantas e folhas que não são necessariamente verdes. E existem folhas, por exemplo, vermelhas, amarelas, enfim.
Essa variação na coloração das folhas deve-se ao fato de que não existem apenas pigmentos verdes nesse órgão, existem pigmentos de outras cores também. Além da clorofila, encontramos nos cloroplastos o pigmento chamado de carotenoide, e esse pigmento está principalmente e especialmente presente em flores, frutos e raízes. Por isso que a gente observa, por exemplo, que existem frutos que têm uma cor vermelha, uma cor alaranjada, uma cor amarelada. Existem flores com outras diferentes cores também, raízes com outras cores também que não é o verde. Então é importante destacar isso. E respondendo à pergunta inicial do nosso vídeo, sim, galera. As plantas e as árvores e as folhas são verdes por conta da clorofila, que é um pigmento responsável, né, pela essa captação da luz para realizar o processo de fotossíntese. Então, basicamente, a resposta é essa. Desde já, deixem o like aí, comentário e compartilhem esse vídeo também.